Olá, sejam muito bem-vindos ao Mundo Enriquecedor. Aqui vamos explorar histórias fascinantes sobre economia, finanças e curiosidades do mundo que transformaram a história. Prepare-se para descobrir um universo cheio de aprendizados e novas perspectivas. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar todo o nosso conteúdo. Vamos juntos nessa jornada enriquecedora. O Pânico de 1907. O evento que transformou a economia americana. No início do século XX, os Estados Unidos viviam uma era de prosperidade e inovação. A economia estava em expansão, as cidades cresciam rapidamente e novas indústrias surgiam em ritmo acelerado. Por trás desse cenário otimista, no entanto, havia um sistema financeiro frágil, sem a proteção de um banco central ou regulamentações eficazes. Em 1907, essa vulnerabilidade culminaria em um dos momentos mais dramáticos da história econômica americana, o Pânico de 1907. Na virada do século, o sistema financeiro do ZEUA era dominado por bancos privados e trustes que operavam com pouca supervisão. A ausência de uma entidade central que garantisse a estabilidade criava um ambiente propenso ao risco. Bancos locais dependiam de grandes instituições em Nova York para acessar capital, o que tornava o sistema interdependente e suscetível a choques. Esse cenário instável era agravado pela ganância dos especuladores, que exploravam as lacunas do mercado em busca de lucros rápidos. No entanto, a prosperidade aparente escondia um problema. Um colapso em uma única parte do sistema poderia desestabilizar toda a economia. Em outubro de 1907, um grupo de especuladores tentou controlar o mercado de cobre, apostando em uma alta significativa no preço do metal. O plano, liderado por figuras influentes, falhou espetacularmente. A queda nos preços gerou perdas enormes para os envolvidos, colocando várias empresas financeiras em risco. Entre elas, o Knickerbocker Trust Company, uma das maiores instituições financeiras de Nova York, sofreu um golpe devastador. A falência do Knickerbocker Trust desencadeou uma crise de confiança sem precedentes. Clientes em pânico começaram a retirar seus depósitos, gerando uma corrida bancária que rapidamente se espalhou para outras instituições. Com a falência de grandes instituições e a queda na confiança pública, o sistema bancário entrou em colapso. Milhares de pessoas correram aos bancos para retirar seus depósitos, temendo que seu dinheiro desaparecesse. Em poucos dias, a crise atingiu proporções nacionais, arrastando empresas, investidores e cidadãos comuns para o caos. A corrida bancária revelou a fragilidade estrutural do sistema financeiro. Bancos que antes pareciam sólidos enfrentavam dificuldades para honrar os saques, e a falta de uma entidade reguladora agravava a situação. Cada nova falência alimentava o medo e aumentava a intensidade do pânico. Em meio à crise, um homem emergiu como a figura central para controlar o caos. J.P. Morgan, um dos banqueiros mais poderosos de sua época. Morgan compreendeu que o colapso completo do sistema financeiro seria catastrófico para a economia americana. Convocando os principais banqueiros e líderes empresariais para reuniões em sua biblioteca em Nova York, Morgan liderou uma série de negociações intensas. Ele persuadiu os participantes a contribuir com fundos próprios para estabilizar os bancos mais vulneráveis. Seu esforço garantiu empréstimos emergenciais para as instituições em dificuldade, prevenindo um colapso total. Embora as ações de Morgan tenham restaurado alguma confiança, ficou claro que o país não podia depender de soluções improvisadas lideradas por indivíduos privados. A crise revelou a necessidade urgente de reformas profundas no sistema financeiro. O Pânico de 1907 foi um alerta gritante para os perigos de um sistema bancário sem supervisão centralizada. Ele mostrou como a interconexão entre instituições financeiras, aliada à falta de regulamentação, poderia levar uma economia próspera à beira do desastre.
A crise também destacou a importância de um mecanismo centralizado para lidar com emergências financeiras. Embora Morgan tenha desempenhado um papel crucial na contenção do pânico, sua solução improvisada não era sustentável no longo prazo. 6 anos após o pânico de 1907, em 1913, o Congresso dos Estados Unidos criou o Federal Reserve, o Banco Central Americano. Essa nova instituição foi projetada para garantir a estabilidade do sistema financeiro, regular os bancos e atuar como um emprestador de última instância em tempos de crise. A criação do Federal Reserve foi um divisor de águas na história econômica dos Estados Unidos. Ele proporcionou ao sistema financeiro uma base mais sólida, permitindo que o país enfrentasse crises futuras com maior resiliência. O legado do pânico de 1907, portanto, foi a construção de um sistema mais robusto e preparado para lidar com os desafios de uma economia globalizada. A história do pânico de 1907 não é apenas sobre números e finanças. É uma lição sobre a natureza humana, marcada por ganância, medo e resiliência. Ela ilustra como decisões tomadas em momentos de crise podem moldar o futuro de uma nação. Além disso, o evento ressalta a importância da confiança no sistema financeiro. O colapso do Knickerbocker Trust mostrou como a falta de transparência e regulamentação pode destruir rapidamente a confiança pública. Foi uma lição dura, mas essencial, que ainda ressoa nos mercados financeiros modernos. 1907 foi um momento de caos, mas também de transformação. Ele expôs as fraquezas de um sistema bancário descentralizado e pavimentou o caminho para a criação do Federal Reserve, uma instituição que redefiniu a economia americana. Mais do que um evento isolado, o pânico de 1907 é um lembrete do delicado equilíbrio que sustenta os mercados financeiros e da necessidade de uma supervisão eficaz. Ele nos ensina que a confiança é o alicerce da economia e que a ganância desenfreada, sem limites ou controle, pode levar ao desastre. Essa história não é apenas sobre o passado, mas também um alerta para o presente e o futuro. Ao relembrarmos o pânico de 1907, somos incentivados a construir sistemas mais justos, transparentes e resilientes, capazes de suportar as pressões de um mundo em constante mudança. Gostou da história? Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais curiosidades financeiras.